Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. Se era o autor que teria que comprovar o fato constitutivo do seu direito e o réu teria que provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do seu direito, nós podemos redistribuir esse ônus. É outra novidade interessante que nós vamos aqui destacar e que eu acredito que vai ter bons frutos com relação a isso. Outra modificação, você também já deve ter ouvido falar, meu amigo Pedro, é o chamado princípio da cooperação processual, que ele foi deveras ampliado e que, para mim, ele deve ser analisado em conjunto com o próprio princípio da boa-fé e o próprio princípio do contraditório, que não é novidade o contraditório, mas a ideia do contraditório substancial, a ideia de não ocasionar nenhuma surpresa para as partes com relação à decisão judicial, isso sim é novidade. Então, o que é essa cooperação processual, que para mim deve ser analisado junto com a boa-fé, Pedro, e o próprio contraditório substancial. Pedro, todos os atores do processo devem necessariamente se ajudar entre si, ou seja, se colaborar. É muito comum, né, com raras exceções, de que o próprio autor e réu colabore com o juiz. Até porque se ele não colaborar com o juiz, ele vai ter ônus, concorda comigo? Se o juiz manda ele fazer um negócio para que o processo consiga, por exemplo, reconstituir a verdade dos fatos de maneira mais objetiva, quando, por exemplo, o juiz manda emendar a inicial de forma específica, dizendo o que o autor deve fazer, isso é normal, concorda comigo? Concordo. Não é novidade essa cooperação das partes com o juiz. Sabe qual é a grande novidade? Inclusive difícil, é uma situação muito nova e talvez as pessoas não compreendam essa novidade, porque ela é realmente revolucionária. O Código impõe, amigo Pedro, às próprias partes que se ajudem entre si. Aí você vai me perguntar, Pedro, professor Erval, amigos e amigas, olha o questionamento. Eu estou litigando contra a outra parte. Ele é meu oponente, né? Ele é meu adversário. Eu estou dizendo que tem um dado direito, ele está teimando comigo, dizendo que o direito é dele. Há ou não há aí um conflito patente? Por óbvio, a essência da justiça é um conflito, não é verdade? Sim. Mesmo estando em conflito, a nova lei impõe que eles se ajudem entre si. Por isso que eu chamo a atenção da boa-fé. Sem boa-fé, esse princípio da cooperação processual não vai para frente. Porque você acha que nós temos cultura suficiente para que o autor coopere com o réu, sabendo que a tese do réu é diferente da sua, mas com altruísmo para que tudo isso haja uma melhoria da própria futura entrega da prestação jurisdicional. Você acha que nós temos essa cultura hoje? Eu acredito que não, doutor Erval. Até porque, infelizmente, eu digo com 16 anos de juiz, eu lhe digo muito triste isso aí. A regra geral no processo não é a almejada boa-fé prevista de há muito tempo no nosso Código de Processo Civil. Inclusive, eu acredito que todos os Códigos de Processo Civil estaduais, ainda quando era procedimento da legislação estadual, nós não tínhamos ainda a aplicação. Por isso que eu digo, amigo Pedro, eu paro nesse momento para lhe dizer, dentro desse introito, que muito mais importante do que as alterações que nós vamos começar a comentar. Nós estamos noticiando muita coisa nova, mas muito mais importante do que a mudança da lei por si só, a mudança dos textos normativos, é a mudança cultural. É a gente passar a ser leal para com a verdade, tudo bem, a sua verdade, mas cooperando com a outra parte, a partir da boa-fé objetiva e não somente a boa-fé subjetiva, ou seja, individual sua, mas com atos concretos, inclusive com
a ideia de oportunizar sempre a outra parte o poder de reação, o poder de influência à sua tese, para que o juiz, sim, sendo influenciado por ambas as teses, ou seja, participando e informando a todos dentro do processo, cooperando entre si, não causando nenhuma surpresa, ele possa decidir da melhor forma possível. Doutor É Herval, uma atividade fantástica, meu amigo Pedro. estamos em cima... Eu lhe confesso que talvez seja uma das novidades mais difíceis de serem implementadas. Sem dúvida. Doutor Herval, estamos em cima da hora. Mais uma vez eu quero agradecer, como sempre, aqui a gentileza em participar do nosso programa. Doutor Herval Sampaio Júnior, a gente começou esse desafio na Rádio Justiça. Vamos comentar o novo Código de Processo Civil por completo aqui, toda quinta-feira, dia a dia, comentando. Você já acompanhou hoje, sabe que o Dr. Herval conhece profundamente o assunto. Vão ser muitos comentários, muitas conversas sobre este tema. Dr. Herval, que é doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em processo civil e penal, é juiz na comarca de Mossoró, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é professor de vários cursos, também da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Dr. Herval, como sempre, quero agradecer a gentileza e hoje a gente começou o desafio aqui na Rádio Justiça. Com certeza, meu amigo Pedro, eu feliz com esse desafio que nós vamos ter por aí. Espero, com certeza, poder contribuir para os cidadãos brasileiros que nos acompanham, que a Rádio Justiça leva a cidadania, leva realmente o conhecimento dos direitos, e esse direito novo, que vai ter 1 ano de acomodação, nós vamos passando para e passo. Continuaremos na próxima semana ainda trazendo novidades substanciais e logo após vamos iniciar pelo primeiro artigo do novo Código de Processo Civil, para que a gente possa cumprir à risca esse desafio. Valeu, amigo Pedro, um grande final de semana aos amigos e amigas que acompanham a Rádio Justiça, toda a produção. Fui e até a próxima quinta. Até a próxima. Novo Código de Processo Civil, comentado por Herval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.